noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de manutenção para o curso técnico de mecânica da manhã. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de rolamentos, tá? Vamos ver um pouquinho dos tipos de rolamentos e depois eu vou passar 2 vídeos para vocês sobre montagem, desmontagem, cuidados que a gente tem que ter com rolamentos, principalmente com contaminação e com montagem, evitar montagem desalinhada do elemento, tá bom? Então, começando um pouco rapidinho, a gente vai falar um pouquinho da parte teórica aqui, que seria mais a apresentação do elemento, e depois a parte prática seria os vídeos, ok? Então, um mancal nem sempre, aliás, um rolamento não é uma regra, né? Mas na maioria das vezes a gente vai ver eles alojados dentro de um mancal. Então, o que são mancais, né? Mancais, eles vão ser o apoio da ponta do eixo, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Ele é um apoio pode ser na extremidade, nas duas extremidades de um eixo, e é ele que vai ter ali alojado o rolamento, ou no caso uma bucha, quando é um mancal de deslizamento, e ele que vai fazer o apoio para o deslizamento de um eixo, ok? Nesse caso aqui, na primeira apresentação, a gente tem um mancal de deslizamento. Então, a principal função do mancal de deslizamento é servir de apoio e guia para os eixos girantes. Nesse caso, com uma bucha, tá? E não com um rolamento. Aí, o outro tipo que nós temos é o mancal de rolamento. Esses são empregados para comportar esferas ou rolos, nos quais o eixo se apoia, de forma que quando o eixo gira, as esferas ou os rolos do rolamento também giram, confinados dentro do mancal. Então, mancal de deslizamento, o componente girante é a bucha, né, sempre bem engraxada, e também, é lógico, né, a bucha ela precisa ter um material, seja um material mais mole do que o eixo, porque se ela for da mesma dureza, ou no caso, né, isso nunca é feito, mas de uma dureza maior do que a ponta do eixo, quem vai se desgastar vai ser a ponta do eixo. E às vezes o eixo é um eixo grande, comprido, caro de se fabricar, e quem a gente quer que se desgasta é a bucha, que normalmente é um componente pequeno, fácil de se usinar e de se trocar. E os mancais de rolamento, que é quando a gente tem o apoio da ponta de eixo através de um rolamento. Para tipo das buchas, a gente tem buchas radiais. É bom vocês começarem a se familiarizar com esse termo de radial, né? Que no nosso caso radial ela suporta a carga, né, em direção do raio da bucha, tá? Ela não suporta a carga axial. O que seria a carga axial? Se vocês olharem aqui no mouse, isso aqui é uma direção axial ou direção do eixo. Direção do eixo, direção do raio. Bucha de fricção axial. Então, ela é usada para suportar o esforço de um eixo na posição vertical. Tem esse exemplo aqui. Bucha mista ou cônica, elas suportam tanto as cargas axiais como cargas radiais. E aí, agora sim, a gente vai falar de rolamentos. Um dos pontos mais importantes no rolamento é o elemento girante, o elemento rolante, que nesse caso ele pode se apresentar em 4 formas, que são os cilíndricos, de agulha, cônicos e esféricos. Cilíndricos, de agulhas, cônicos e esféricos. Okay? São os 4 tipos de elemento rolante. Aí a gente tem os rolamentos de esfera, porque são chamados de esferas por causa do elemento rolante, que é uma esfera. Ele é apropriado para rotações elevadas, tá? E nesse caso aqui, comporta esforço tanto axial quanto
radial quanto axial. Depende do modelo, tá? A maioria dos rolamentos de esferas suportam esforços radiais, tá? Os de rolos são quando os elementos rolantes têm esse formato cilíndrico aqui, ó, tá? Eles podem ser cônicos ou não. Esses rolamentos eles suportam cargas maiores e devem ser usados em velocidades menores. Então é sempre bom vocês pensarem assim, ó, quanto maior a área de contato do elemento girante, mais ele vai conseguir suportar carga, e aí só que aí eu tenho um efeito contrário, menos ele vai suportar velocidade, tá? Então, em comparação, ó, a área de contato de um elemento esférico é bem menor do que a área de contato de um elemento de rolo, de um cilindro. Então, nesse caso, esse rolamento de rolo, ele vai suportar uma carga maior, mas uma velocidade menor. Os rolamentos de agulha, eles são de pequeno diâmetro, eles são como se fosse um cilindro fininho, e de grande comprimento. São recomendados para mecanismos oscilantes, onde a carga não é constante e o espaço radial é limitado. Então, por que o espaço radial é limitado? Pode ver que ele é fininho, a parede dele é fininha. Uma comparação da parede que eu tenho aqui, ó, de um rolamento de agulha para um rolamento de rolo, por exemplo. Os dois suportam cargas grandes, só que esse aqui mais indicado quando eu tenho carga oscilante. Carga oscilante é aquela carga que eu tenho uma carga alta, daqui a pouco tem uma carga baixa, carga alta, carga baixa. Não, que não acontece no de rolo. Ele está sempre suportando uma carga alta. Aqui algumas medidas que eu tenho, tá? Para selecionar um rolamento. O rolamento ele vem com uma numeração. Essa numeração ela diz alguma coisa sobre o meu rolamento, por exemplo, diâmetro interno, qual é a largura, qual que é o diâmetro externo, tá? Qual que é o melhor jeito de se familiarizar com esses números? É pegar na empresa que você trabalha, quais são os rolamentos mais utilizados, pegar essa numeração e consultar num catálogo do fornecedor que a sua empresa ela compra normalmente. No catálogo vai ter inclusive tabelas que mostram qual é o método que a empresa ela usa para fazer a numeração. Vai ter ali uma legenda de qual é o método de numeração que a empresa utiliza para numerar o rolamento. Tá bom? Mas o que eu tenho? Eu tenho normalmente aqui, ó. O rolamento ele é dividido em alguns pontos. Deixa eu ver, não vai estar aqui. Vou falar nesse slide aqui. Mas eu tenho o elemento girante, como a gente já falou, o elemento rolante, que nesse caso aqui é uma esfera, tá? Eu tenho aqui fora o meu anel externo, e o que está dentro, né, é o anel interno, tá? A pista, aliás, o caminho, né, onde o elemento rolante ele gira, a gente chama de pista, ok? E isso aqui, ó, essa gaiola, chamada de gaiola, onde o elemento, no caso aqui, os elementos esféricos estão alojados, a gente chama de gaiola, tá? Existem alguns rolamentos que têm aqui uma proteção externa de metal ou de algum tipo de plástico, de borracha, aliás, de borracha, que evita a contaminação da pista do rolamento. Tá? Uma proteção. São os que a gente chama de rolamento com proteção. Pode ser metálico, pode ser de borracha. Vantagens do rolamento: menor atrito e aquecimento, baixa exigência de lubrificação em comparação com uma bucha, intercambiabilidade internacional. Então, normalmente, os fornecedores eles utilizam medidas padrões para fabricar os rolamentos.
Não há desgaste do eixo, porque o eixo, na verdade, ele fica preso ao anel interno do rolamento, então, onde se tem atrito é do elemento rolante na pista do rolamento, nunca na ponta do eixo. Ao contrário da bucha, pode acontecer, em alguns casos, desgaste da ponta do eixo por causa da bucha. Pequeno aumento da folga durante a vida útil, o que é bem diferente da bucha, né? A bucha, ela vai desgastando e a folga vai aumentando até ficar bem visível essa folga. No rolamento, essa folga ela é muito pequena e demora para acontecer. Vai acontecer bem perto de quando estiver chegando próximo ali da vida útil final do rolamento. Desvantagens: maior sensibilidade ao choque, maior custo de fabricação, tolerância pequena para carcaça e alojamento do eixo, não suporta cargas tão elevadas como as cargas de deslizamento, mas ao contrário, ela consegue suportar velocidades muito maiores do que as de deslizamento. Alguns tipos comuns de rolamentos, a gente viu os elementos rolantes, vamos ver alguns tipos de rolamento comum. Rolamento rígido de uma carreira de esfera, é o mais comum. Suporta cargas radiais, como eu falei para vocês, e pequenas cargas axiais. Normalmente ele não é projetado para suportar cargas axiais, mas ele suporta pequenas cargas axiais, é apropriada para rotações mais elevadas. Sua capacidade de ajustagem angular é limitada. Ajustagem angular é quando o eixo ele trabalha em ângulo. A gente vai ver que existem rolamentos apropriados para isso, não é o caso do rígido de carreira de esfera. É necessário um perfeito alinhamento entre eixos e os furos da caixa, porque ele não suporta a carga angular. Rolamento de rolo cilíndrico é apropriada para cargas radiais elevadas. Seus componentes são separáveis, o que facilita a montagem e desmontagem. Rolamento autocompensador de duas carreiras de rolos. Então, aqui, ó, quando a gente sempre fala aqui, ó, autocompensador, quando a gente fala autocompensador, é que ele tem um pequeno ajuste angular, depende do tipo do rolamento, o fornecedor já vai falar isso para você, do eixo, tá? O eixo ele pode, ele compensa uma pequena oscilação angular. Então, o rolamento adequado aos mais pesados serviços. Os rolos são de grande diâmetro e comprimento. Devido ao alto grau de oscilação entre rolos e pista, existe uma distribuição uniforme de cargas. Então, de novo, quanto mais contato entre elemento rolante e rolamento, mais carga ele consegue suportar. Rolamento de rolos cônicos. Então, além de cargas radiais, ele também suporta axiais, em um sentido. Por isso que ele é cônico, ou seja, cônico ele distribui as cargas. Quando ele recebe, ele distribui essa carga. Tá? Esse é um rolamento bem comum, de rolos cônicos. Rolamento axial de esfera. Então, ó, olha o posicionamento do elemento rolante desse rolamento, que diferente do que a gente viu até agora. Por quê? Porque esse cara aqui, ele suporta a carga axial, carga no sentido do eixo, ok? Mas ele não pode ser submetido a cargas radiais, ou seja, cargas no sentido do raio. Ele precisa ser projetado para suportar cargas axiais. Para que as esferas sejam reguladas firmemente em sua pista, é necessária a atuação permanente de uma carga axial mínima. Rolamento de agulha possui uma seção transversal muito fina em comparação com os rolamentos de rolos. A gente consegue observar isso aqui na figura. A seção dele, ou seja, o diâmetro dele é muito menor em relação ao de rolos. É utilizado especialmente quando o espaço radial ele é limitado. As vedações, que eu tinha falado para vocês. Um rolamento ele pode ser aberto, tá? Pode ser selado em ambos os lados, ou pode ser blindado, quando a blindagem ele é de metal. Aberto, selado quando é uma
a proteção de borracha ou blindado quando é metálico. Cuidados com os rolamentos. Verificar se as dimensões do eixo e cubo elas estão corretas, de acordo com a medida do anel interno, do furo interno e a medida do diâmetro externo do seu rolamento. Isso você pode conseguir essa informação no manual, no catálogo do fornecedor. Tá? E aí vai depender também de qual é o trabalho, o serviço que você está utilizando. Usar lubrificante recomendado pelo fabricante. Remover rebarbas na hora da montagem, principalmente. No caso, se você for reaproveitar um rolamento, lavá-lo com querosene, secar bem. A gente pode fazer isso com ar comprimido ou com um pano que não solte fios, nunca lavar secar com estopa, porque toda vez que eu contamino o meu rolamento, seja por um fio de pano, por exemplo, pode acontecer travamento do rolamento em serviço. E não utilizar estopa na operação de limpeza exatamente por isso. Quais são alguns defeitos comuns? Desgaste, que pode ser causada por deficiência da lubrificação, presença de partículas abrasivas, esse aí é contaminante dentro do rolamento, oxidação, que aí vai ser por causa de uma deficiência de lubrificação, e desgaste por patinação, que é girar em falso. Aqui a gente está falando de defeito, tá? A gente não está falando de final de vida útil de rolamento. O rolamento tem vida útil. Quando você compra ele, o fornecedor vai dizer, esse aqui ele dura 10.000 horas. Então, é claro, depois de 10.000 horas ele vai apresentar algum tipo de problema. A gente está falando de defeitos antes que essas 10.000 horas elas aconteçam. Fadiga. Então, a peça ela se descasca, principalmente no caso de cargas excessivas. A gente vai ver na pista do rolamento esse tipo de ranhura que é apresentado por fadiga. Falha mecânica, tem um defeito chamado de brinelamento, é caracterizado por depressões correspondentes aos roletes ou esferas nas pistas do rolamento. Fica como se fosse a marca, né? Aqui, por exemplo, se fosse um rolamento de rolos, fica a marca, como se fosse a carga ali, né? Que foi resultante. Então, resulta de aplicação da pré-carga sem girar o rolamento ou da prensagem do rolamento com excesso de interferência. Ou seja, o rolamento foi montado muito preso, pouco folgado, vamos dizer assim. Ok? Então, termina aqui a parte teórica. Eu vou mostrar para vocês agora os vídeos que eu preparei. Okay? Esse primeiro vídeo, ele é um vídeo de uma empresa, de um fabricante de rolamento, e ele vai dar várias dicas interessantes aqui sobre montagem e desmontagem de rolamento.
Legal esse vídeo aí, pessoal. Eu quis mostrar para vocês como que ele fez aqui uma desmontagem, montagem, desmontagem e montagem de um rolamento que ele estava apertado através de uma bucha, aliás, de uma porta, né? Vocês perceberam ali que ele tirou uma porta e depois tirou o rolamento, tá? E na hora de montar, perceberam que ele passou um pente, né? Uma chapinha no vão do rolamento para verificar a folga, que ele é o pente de folga que a gente chama. Então, cada rolamento ele vai ter uma folga mínima necessária. Então, aquele pente ali ele vai servir como o padrão para você fazer o aperto. Você vai fazer o aperto até encostar, o pente encostar ali e travar ele. Não aperta nem mais e nem menos. Quando você encostar o pente ali e ele começar a ficar, começar a travar, você tira, que o seu rolamento está bem apertado. Tá? Deixa eu passar o próximo agora. O próximo ele é um do telecurso. Ele é legal porque esse aqui ele é bem padrão, né? O pessoal fez muito bem esse tipo de montagem e desmontagem. Não é sempre que a gente vai ter todos esses recursos para fazer esse trabalho. Aqui vai falar de umas técnicas um pouco mais comuns que a gente vai utilizar na indústria para montar e desmontar o rolamento. Então, está tudo ok com só aqui que eu já dou play para vocês assistirem.
Beleza? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Então, hoje a gente viu aí a questão de rolamentos, viu um pouquinho como são esses rolamentos, como são feitas as desmontagens e montagens, ok? Então, grande abraço aí para vocês.